Tá bom, vamos lá. A atividade de amanhã, segundo o Edgar, é sobre o processo dos esforços. O processo dos esforços é um método para resolver estruturas hiperestáticas, certo? Ahn, resolver no sentido de encontrar as reações de apoio e os esforços internos e tal, nesse sentido. Eu acho que a gente ainda não encontra os deslocamentos, que é a próxima parte. Ou ele já deve ter dado, porque eu faltei as últimas aulas. Já deve ter dado, inclusive. Enfim, aí... Beleza. O que é uma estrutura hiperestática? Hiperestaticidade está ligado ao número de equações que você tem versus o número de incógnitas que você tem para encontrar, certo? Porque você vai acabar caindo num sistema, tal, você tem, sei lá, 3 incógnitas e 3 equações, ele é um sistema definido isostático. Se você tiver mais incógnitas do que você tem equações, ele é hiperestático. Por exemplo, ó, esse daqui... Não, vou fazer melhor, vou mostrar já o que é do exercício. Eu vou mostrar o de quinta-feira porque foi o que eu fiz e, tipo, eu usei ele para entender. Acho que, assim, pode ser mais eficiente. E todo mundo vai ter que entregar mesmo, então já serve. Tá, seguinte. Quantas incógnitas de reações de apoio a gente tem aqui dentro? Certo? A gente vai ter do engastamento, aqui a gente tem 3. O engastamento ele bloqueia movimento na vertical, na horizontal e rotações. Certo? Ele bloqueia os 2 graus de translação e 1 de rotação. No plano, né? Isso aqui está tratando do plano. No espaço, ele ia estar bloqueando 6 graus de liberdade. E aí, Gabriel? E esse apoio simples aqui, ele está bloqueando mais 1 grau de liberdade. Certo? Qual o problema? Isso aqui é um corpo rígido, tudo isso aqui. E para um corpo rígido no plano, eu tenho 3 equações de equilíbrio. Equilíbrio em x, em y e na rotação perpendicular ao plano. Certo? Ou seja, se eu montar um sistema, se eu usar essas 3 equações, cada equação dessas vai me dar uma equação. Então eu vou ter 4 incógnitas, 3 equações. Não dá para resolver. Certo? Por isso que ele é hiperestático. Não só ele é hiperestático, como eu digo que ele tem um grau de hiperestaticidade igual a 1, que é esse G daqui, grau de hiperestaticidade. Se, por exemplo, aqui, em vez de ser um apoio simples, fosse uma articulação, ele está bloqueando 2 graus de liberdade e o grau de hiperestaticidade seria 2. Certo? E assim por diante. Nesse caso aqui, a gente tem, de fato, só 3 equações de equilíbrio. Se ele colocasse, por exemplo, a articulação, eu ganhava mais uma. Cada articulação ganha mais uma. É isso que faz a diferença, por exemplo, em treliças. Certo? Em treliça você ganha mais equações de movimento. Outro exercício de treliça eu mostro o grau de hiperestaticidade na treliça, que é um pouquinho diferente por causa dessas articulações que vão adicionando uma equação, enquanto que você tem que descobrir a normal na barra. Beleza. Bom, então, se eu não consigo, eu não sei resolver a estrutura hiperestática. E aí o processo de esforço justamente vem para você conseguir, certo? A primeira coisa que você tem que fazer... Tá, não, volta. A resolução pelo processo de esforço é baseada no efeito da superposição, certo? Ele é baseado na hipótese de que a cada força adicional que você faz, a cada força nova que você adiciona, o efeito dela, o efeito do todo, é igual ao efeito de cada uma das forças separadas somadas. É como se tivesse, ó, olha essa estrutura daqui. Se eu aplicasse só P, esse ponto se deslocava tanto para baixo. Se eu aplicar só esse P daqui em C, ele se desloca tanto para baixo. Se eu aplicar os dois juntos, ele vai deslocar um mais o outro. Certo? E aí, para usar isso, você não usa, de fato, botando cada um dos P's separado. Você bota o carregamento externo e um carregamento desses aqui, de vínculo interno, que te permita eliminar uma equação, uma incógnita. Então, como que é isso? Eu pego isso aqui, eu tenho 4 incógnitas, 3 equações. Então, eu preciso chegar em 3 equações, 3 incógnitas. Eu tenho que eliminar uma dessas incógnitas a mais. Certo? Eu vou transformar uma das incógnitas a mais em um esforço externo. Certo? Por exemplo, nesse caso aqui, eu escolhi
pegar esse engaste aqui e fazer ele não segurar mais rotações e transformar ele numa articulação. No lugar dele, eu criei esse esforço x1, que é o momento. O efeito no geral é o mesmo, né? Em vez de ter um engastamento, eu tenho uma articulação e um momento externo. Tipo, é a mesma coisa. Mas a diferença é que eu posso fazer, por exemplo, a rotação nesse ponto A aqui, a rotação em A, que eu vou chamar de D1, ela é igual a rotação causada em A por x1 mais a rotação causada em A por esses carregamentos aqui. X0. Superposição. Certo? Eu sei que isso aqui é zero. Certo? Porque é uma articulação. E ele está parado. A estrutura está em equilíbrio. Certo? Então isso aqui é zero. E para esses dois aqui, eu vou estar calculando o deslocamento do ponto A, ou o deslocamento aqui é uma rotação, né? A rotação do ponto A, devido à ação ou só de x1, ou só do carregamento externo. Mas, de qualquer forma, isso virou uma estrutura isostática. Porque eu decidi tratar x1 como uma variável externa e não como um esforço interno que me dá um incógnita a mais. Se tivesse, por exemplo, 2 graus de hiperestaticidade, eu odeio essa palavra. Eu adoro a palavra, mas é muito difícil falar. Se eu tivesse 2, eu ia ter uma segunda equação. Eu ia ter, por exemplo, um D2, digamos, sei lá. Se eu tivesse, por exemplo, trocando esse apoio daqui por um ponto solto, eu não faria isso. Mas se eu estivesse trocando por um ponto solto, eu ia ter que adicionar um x2 aqui, concorda? E aí eu ia ter um D2, que é o deslocamento vertical desse ponto, que é uma parcela causada pelo carregamento original, uma parcela causada por essa força daqui, né, porque ela vai mexer na estrutura toda, e uma parcela causada pela própria força x2. E claro que aqui em cima teria que aparecer também um D12, que é o deslocamento nesse ponto daqui causado por uma força aqui. Sobre eu ter a superposição de cada um dos efeitos, certo? É o deslocamento em um ponto causado por todos os possíveis carregamentos. O 0 é o carregamento externo que eu criei, o 1 é o da força 1, o 2 é o da força 2, tal, todas as forças que eu tive que tirar, ou melhor, adicionar, para poder eliminar incógnitas de reação externa. Tudo bem até aqui? Perfeito. Então é isso. Por isso que disso daqui, a ordem aqui ficou muito cagada. Então eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma, que normalmente aparece assim, é tipo, sei lá, D. Então, o vetor de todos os deslocamentos de todos os pontos que eu escolhi para trocar reações por forças. Fala. O D1 e o D1, D2 são sempre zero, né? Não. Ah, Mas o enunciado te diz. tá bom. Justo. Tipo aqui. Ele disse, eu peguei esse ponto D e puxei para cá. Eu eliminei esse recalque, então o Hum, deslocamento da estrutura é esse. entendi. Pode aparecer aqui ou pode não aparecer, depende da força que você pegar. Legal, legal. Ok, obrigado. Mas ele sempre vai te falar. Aí aparece assim, D é o D do caso 0, mais... Aí isso aqui é interessante. Eu vou escrever isso e eu vou explicar o que isso quer dizer. X. É basicamente assim, você tem aquele D1, 1, por exemplo. E aí, em vez de você escrever ele como D11, você escreve ele como um F1 vezes o X1. Parece meio estranho, mas na prática é o seguinte. Esse X1 que você coloquei, ele é arbitrário. Certo?
Você não disse quanto ele é, você quer descobrir quem ele é, inclusive. Então, o que você faz é tipo, eu sei que, de uma forma ou de outra, o deslocamento do ponto 1 devido ao x1 tem que ser alguma coisa que multiplica o x1. Se eu dobrar a força, eu vou dobrar o deslocamento que ela causa. Então, eu escrevo assim. Tudo bem? Vou mostrar como é que eu fiz, como é que a gente usa isso. Mas a equação é essa daqui. A gente quer determinar todos os termos disso daqui para resolver um sistema linear em x. E descobrir quem é o x1, x2, todos os x que a gente quer. E se a gente descobrir quais são as reações, a gente resolveu a estrutura, né? Que é o que a gente queria desde o início, que é o objetivo do método. Beleza? Perfeito. E aí, como é que a gente faz para, de fato, resolver? Aplica cada um dos efeitos separadamente. Certo? Então, o caso zero, que a gente chama, é quando você tem só o carregamento externo. Carregamento externo eu falo literalmente para essas forças P, se tivesse um momento externo e tal. Mas não tivesse esse momento aqui que você decidiu incluir. Então, eu vou estar resolvendo essa estrutura daqui, isostática, certo? Ela é muito parecida com aquela que ele deu no enunciado, essa daqui. Qual é a diferença? Esse engaste aqui sumiu, ele virou uma articulação. Eu vou resolver ainda assim, certo? Isso aqui é uma estrutura isostática que a gente sabe, teoricamente, resolver, certo? Que nem a gente fazia em PF1. Eu botei no F2, porque eu tava com preguiça. Mas isso aqui dá para resolver, né? Encontra as reações de apoio, monta os diagramas de não sei o que e tal. Nessa questão específica, ele não fala no enunciado, mas eu estou desprezando os efeitos da normal e da cortante. Porque nem a gente fazia no método da carga unitária. Você considera que a única deformação importante é aquela causada pelo aumento fletor, certo? Que facilita a conta. Então, eu só desenhei aqui o diagrama de momentos. O diagrama de momentos. Chama de M0 porque ele é o momento do caso zero, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o caso 1. No caso 1, o que é que eu faço? Eu não coloco o carregamento externo, então esses dois aqui somem. Mas eu coloco o meu x1, certo? Agora, olha o que eu fiz. Eu não coloquei um x1 arbitrário. Eu coloquei x1 igual a 1. Por que eu fiz isso? Porque se eu colocar ele unitário, isso aqui vai virar só o F1, por exemplo. Ou o que é que eu calcule com isso aqui vai ser exatamente o que eu quero e não fique em função de x1. Poderia fazer em função de x1 e já achar direto esse aqui? Poderia, mas eu não quero. Fica mais fácil assim. Então, de novo, isso aqui é a nossa estrutura isostática fundamental. Não é igual à estrutura original, mas ela é isostática, então eu consigo resolver. Resolvi. Mágica. Esse é o diagrama de momento fletor do caso 1. Certo? Beleza, ele existe, é esse aqui. Vocês acreditam em mim? Perfeito. Porque eu também acreditei no F2 e aparentemente ele estava certo. Beleza. Aí agora que a gente já tem esses diagramas, a gente só precisa calcular esses coeficientes daqui, certo? No nosso caso, ela é uma estrutura uma vez hiperestática. Então, essa equação aqui, teoricamente matricial e papapá, ela é só uma equação. Ela é D1 é igual a D10 mais F1x1. O deslocamento, a rotação em 1 é contribuição do carregamento original. Então você lê rotação em 1 por causa de 0. E também em 1 por causa do próprio 1. Certo? Vezes o x1. Então a gente tem que calcular isso, isso e isso. Esse aqui é 0. Porque ele está parado. É uma estrutura parada. Senão ele teria me dito. E como é que a gente calcula isso aqui? Olha só o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo calcular qual é o deslocamento de uma estrutura isostática, essa daqui. Esquece a outra. A gente quer descobrir qual é o deslocamento dessa estrutura daqui, neste ponto, devido a este carregamento. Certo?
Como que a gente faz isso? Pelo método da carga unitária, que é o que que a gente fez antes, que foi para P1, certo? Então, aí, nesse método da carga unitária, o que a gente vai fazer? A gente pega essa estrutura, aplica uma carga virtual no ponto que eu quero ver girar e faço aquelas contas. Sorte nossa, esse caso virtual, coincidentemente, é o caso 1. Veja que são interpretações diferentes. Esse caso aqui é real, porque essa força daqui é real. Mas, quando eu quero calcular esse deslocamento daqui, esse aqui vira o caso virtual correspondente que eu quero usar. Então, eu uso aquele princípio dos trabalhos virtuais, né, do princípio dos esforços virtuais, na verdade, para calcular. Então, como é que fica aqui? Cadê? Eu acho que eu tenho escrito aqui em algum lugar bonitinho. Não sei. Mas enfim, essa equação daqui, né? Você tem que o trabalho externo é igual ao interno, certo? E você vai ter que resolver essas três integrais. Só que não, porque a gente desprezou o efeito da normal, desprezou o efeito da cortante. E isso aqui tem uma formulazinha fechada. O esforço externo, então, ele é a carga unitária que a gente aplicou, vezes o deslocamento que ela causou, que é o D1 zero. E as fórmulas são assim. Ó, vocês lembram da fórmula que usa para calcular esse produto aí? Eu vou escrever aqui. Aliás, deve ter aqui no apêndice. Não tem. Eu vou pegar um apêndice que tenha porque é bom. Ou é aqui, calma. Que curioso, seu irmão tá jogando LOL? Tá sim. Dá pra entender, né? Eu só vi uma ult, então. Uhum. Ele mesmo. Tô morrendo de inveja. Ele ficou de férias semana passada. E a gente aqui. Inveja, a Vanessa vai entrar de férias semana que vem. É. Triste. Assim Enfim, mesmo. eu não lembro qual é. Mas. Ah, eu anotei aqui. Boa. Tá, a fórmula é essa daqui. Então, aquela integrada ali que é um momento vezes outro momento em dx. Quando os momentos têm essa cara, que é sempre. Nos nossos casos, eles são sempre assim. Você pega o comprimento da barra L, dividido por 6. Aí você tem esse A, o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E você faz essa conta daqui. Né? Aí, tipo, você pega os lados correspondentes, a mesma ponta, duas vezes um vezes o outro. Os outros lados, mesma coisa. Aí depois você pega o produto cruzado AB e BA. Mas não é muito esquisito. Fala. Talvez seja uma pergunta meio ignorante, mas o Mzão é diferente do Mzinho? São momentos diferentes? São. É assim, esse emisão é o número da carga unitária. Ele é o momento do caso real e o mzinho é o momento do caso virtual. Justo, justo. Ok. Obrigado. Beleza. Agora não fique muito preso no mzão, mzinho, porque no outro a gente vai estar usando mzinho e mzinho em algum momento. Mas tudo bem. O importante é que a fórmula que você vai aplicar é essa daqui. Claro que a fórmula na prática ela tem um mzão, mzinho dividido por EI. Então, aparece aqui um dividido por EI aqui. Aí tem, ó, o comprimento da barra dividido por 6. Aí, duas vezes o 5PA com os 5 oitavos de PA, com 5 oitavos. Mais o 1 vezes 0, não aparece. Mais 5PA vezes 1 e 5 oitavos vezes 0. É isso que aparece aqui. A mesma coisa para esse outro trecho, faz para todos os trechos da barra, né? Porque a integral se divide em várias somas.
Esse trecho aqui não vai ter nada, esse trecho aqui você vai fazer a mesma coisa, que aparece esse bichinho daqui. Você vê como a mesma ponta dos dois é zero, ele fica só com um termo, né? Porque todos os outros vão zerar. Aí faz tal, não sei o que, dá isso aqui. Esse eu dei um zero. Deslocamento, a rotação no ponto A, devido ao carregamento externo inicial. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para o caso 1. A gente vai aplicar o método da carga unitária, no caso 1, usando o próprio x1 como carga unitária. Esquisito. Mas o que a gente está fazendo? A gente está querendo descobrir qual a rotação causada nesse ponto devido a essa força. E para isso a gente aplica o método da carga unitária, onde a gente aplica essa força. Funciona. É meio estranho, mas funciona. Não tem por que não funcionar. Então a gente aplica essa carga unitária, e aí aqui aparece o F1 como nosso esforço externo. Faz a mesma coisa, certo? Que agora em vez de a gente estar usando como emissão isso aqui, como emizinho isso, a gente está usando isso aqui como emissão e como emizinho naquela fórmula. Entendeu? Porque isso aqui é o caso real e virtual ao mesmo tempo. E aí, Então eu vou usar. Se a gente não fosse usar a mesma carga unitária, aí teria que fazer o diagrama pro caso virtual. Isso, exatamente. E aí esse seria o Mzinho. E esse seria o Mzinho, exatamente. Okay. No caso, tem que ser, porque o caso 1 é construído dessa forma. Você botou a força que causa essa rotação, então se você quiser descobrir a rotação dessa força, você não tem como fugir dessa mesma força. Uhum. Mas, sim. Isso me confunde um pouco, porque o caso 1 a gente construiu com uma força unitária, e aí tem que construir outra. Uhum. Não, isso me confundiu muito. E eu acho, eu não sei se a forma que eu pensei tá certa, mas a forma que eu entendi é assim. Essa força daqui é real. Eu arbitrei ela, tudo bem e tal, mas isso é uma força real. Esse é o engastamento. É diferente de quando eu tinha na outra parte da matéria, em que a gente já tinha essa estrutura daqui original, e essa força daqui simplesmente não existia. Eu colocava ela virtualmente para descobrir a rotação. Como se eu estivesse testando esse ponto, para ver como é que ele reage. Nesse caso é diferente. Eu estou tratando de dois casos, os dois sendo reais. Eu só vou somar os dois no final. Então, o caso 0 é carregamento externo, caso 1 é o engastamento que eu tirei. Mas os dois são reais. Agora, o problema é que nos dois eu quero achar a rotação do ponto A. Então, para o caso 0, eu aplico essa rotação aqui. Porque é ela que me dá, pelo método da carga unitária, essa rotação. No caso 1, eu quero achar a mesma rotação, então eu vou usar exatamente o mesmo método. Só o que mudou foi o carregamento externo, o carregamento real. Se o carregamento real e o carregamento virtual são iguais, é por pura coincidência. Na prática não, porque o método foi construído para isso, mas é por coincidência. Porque se eu tivesse botado, porque, por exemplo, se eu não tivesse colocado aqui eu tivesse colocado o x1 e usado a letra x1 arbitrária e tivesse para achar um d1 ou esse produto aqui já, eu ia ter x1 aqui no caso real e no caso virtual eu ia aplicar uma carga unitária. Eu não ia aplicar x1 de novo. Eu ia aplicar uma carga unitária. Meu caso real ia ser com x1 e meu caso virtual ia ser com carga unitária. Faz sentido? Boa. Então, aí agora eu vou usar isso aqui como caso, esse diagrama aqui como caso virtual e caso real. E aí eu vou, tipo, 2 vezes 1 mais 2 vezes 5 oitavos vezes 5 oitavos, mais 1 vezes 5 oitavos, mais 5 oitavos vezes 1. Que é o que está aqui. E a mesma coisa para aquele segundo trechinho que tem. Se o terceiro trechinho aqui embaixo também tivesse coisas também seriam feitas. Mas enfim. Com isso eu calculei o F1, certo? Voltando para aquela equação inicial que a gente tinha, que era D1 0 mais F1 x1 igual a D1, que é 0. Você substitui esse, isola o x1 e voilá. É isso. O
problema não pede só isso. Ele pede traço diagrama de momentos fletores, certo? Que é mais do que isso. Mas o diagrama de momentos fletores ele vai ser isso daqui aplicando o x1 que eu já descobri qual é. Eu descobri quem é x1 e aí virou um problema isostático, que eu resolvo que nem eu resolvi esses dois aqui com F2. Mentira. Mas dá para resolver, né? Porque ele é um problema isostático. Isostático a gente sabe resolver na teoria. Uma outra forma de você fazer isso, inclusive, seria assim. Eu não testei isso, então não sei exatamente se funciona. Mas na casa de treliça eu sei que funciona, porque é assim que a gente calcula. Mas você poderia, por exemplo, tipo, sei lá, o momento em qualquer ponto, ele vai ser o momento do caso a zero, mais... Eita, que eu esqueci a equação. Calma, que eu tenho ela aberta aqui. Aqui, achei. Mais x1, m1. Porque isso aqui, esse m1zinho foi quando eu peguei uma carga unitária. Certo? Isso, botar x1, m1 é o equivalente a achar o efeito em qualquer ponto de ter colocado o x1 ali naquele outro. Perfeito. PSE é o quê? Princípio da superposição dos esforços. Ah, saquei. Perfeito. Então, superposição funciona para tudo. Então, se você pegasse esse diagrama daqui, mais x1 vezes esse daqui, ia dar o seu real. Que, inclusive, é a forma até mais fácil de você calcular o resultante, pensando melhor, assim. Porque você vai pegar os 5 oitavos mais esse número daqui, menos 0,455 PA, vezes o outro 5 oitavos, soma, e aí você vai ter esse ponto, faz a mesma coisa por outro ponto, soma de duas coisas lineares é linear, você liga um ponto com outro e acabou. Gostei. É verdade, porque aí você não precisa voltar na EIF e resolver tudo de novo. Nossa, bem melhor. Valeu, Gabriel. É isso. Algum comentário? Eu não entendi muito bem o que é o F. É um escalar? É um coeficiente. Deixa eu ver como é que ele descreve na apostila dele. Se ele chama de algum nome muito, muito bonito. É tipo, não é módulo de elasticidade, nem nada do tipo, né? Tipo, Não, escalar não, é não. bem abstrato, né? Ele chama de coeficiente de flexibilidade. Ele é só, tipo, ele só vem desse negócio de que você quer chamar D e J de F e J vezes x j. É só para você poder calcular separado, para você colocar isso aqui igual a 1 e você calcular ele separado e você não ficar preso no x1 nas suas contas. Porque senão é isso que ia acontecer, né? Você não ia conseguir. Porque o legal é que você separa aqui em matrizes. Porque nesse caso 1, nesse caso g igual a 1, não faz diferença. Mas se eu botasse g igual a 2, aí as duas equações iam aparecer x1 e x2. E eu ter que resolver um sistema. Se eu ter que resolver um sistema, ia aparecer algum coeficiente vezes x1, algum coeficiente vezes x2, eu ia ter que separar na forma matricial para resolver. Então, se eu vou resolver na forma matricial, por que eu já não pego e isolo esses coeficientes que existem? Porque eles vão chegar em algum momento. Aí você já pega eles aqui antes. Entendeu? Entendi. Legal. Aí depois eu vou desenhar o que ele pede de fato, que é o diagrama de momentos fletores. Só uma observação que é interessante aqui, sei lá. Ele diz que aí é constante.
Ele deixou de falar um monte de coisa. Ele não falou que era para desprezar, normal e cortante e tal, mas você vê que era isso que ele queria mesmo, porque o resultado deu igual. Mas o I constante significa que eu posso usar esse 1 sobre I para tudo, né? Porque senão eu ia ter que, para cada trecho de barra que tivesse um I diferente, eu ia ter que usar o I próprio e tralalá, tralalá. O outro é de treliças. Porque só essas são as duas estruturas que a gente trata, né? Pórticos, planos e treliças. Essa aqui é uma treliça hiperestática. E como que a gente vê que a treliça é hiperestática? Treliça hiperestática. Hiperestaticidade é o ter mais incógnitas do que equações de equilíbrio, certo? Quantas incógnitas tem um problema de treliças? Bom, aqui em cada reação, aqui, essa daqui eu tenho 1, essa aqui eu tenho 2. Por quê? Apoio simples e articulação, certo? Cada barra vai me dar uma incógnita também, anormal na barra. Então eu tenho mais 6 das barras, que são 6 barras. Então eu tenho no total 9 esforços desconhecidos, 9 incógnitas. E quantas equações de equilíbrio eu tenho? Eu poderia dizer que eu tenho 3 da estrutura inteira e ir somando cada nozinho. E eu acho que é isso que eu faço mesmo. Deixa eu ver. Calma, como foi que eu cheguei em 8 aqui? O Gabriel mandou uma fórmula no chat. Mandou uma fórmula? Aí, ó. Aí é uma pessoa esperta. Ó, número de barras vezes 2, número de reações mais o número de barras. Ah, é. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Obrigado, Gabriel, como sempre. Número de barras. É número de nós. Esse aqui é nós, né? Esse aqui é nós. É o dobro do número de nós. Boa. É. Porque cada nó vai te dar duas equações. A lógica é essa. Cada nó te dá equilíbrio em x e em y. Como ele é um ponto, ele não tem equilíbrio de momento. Mas cada um desses 4 nós te dá duas equações de equilíbrio. Então eu tenho 8 equações de equilíbrio. E desse lado aqui, eu tenho 3 reações de apoio. 1, 2, 3. E mais 6 barras. Então nosso grau de hiperestaticidade é 1. Nossa estrutura é uma vez hiperestática. Safe? Então eu preciso... Então agora o que eu faço? Primeiro, eliminar uma reação de apoio ou esforço interno, para obter uma estrutura isostática fundamental. A partir dela, resolver o caso 0 e o caso 1 separadamente, calcular os coeficientezinhos e encontrar o x. Certo? Então vamos por partes. Como que a gente encontra a estrutura isostática fundamental? Nessa questão daqui eu buguei um bom período de tempo. Por isso que eu fiz a segunda primeiro, porque essa eu buguei. Porque a escolha que você faz de qual EIF você pega é importante. Porque você não pode escolher um EIF que seja impossível. Porque pensa assim, eu preciso eliminar um esforço. Aí você vai lá e elimina esse apoio daqui. Aí a sua estrutura não tem como ser isostática, porque você tem uma articulação aqui segurada em lugar nenhum. Tipo, isso aqui tá solto, sabe? Então faz diferença qual você pega. Você não pode pegar Você não pode tirar uma reação que era necessária, assim, sabe? Não sei exatamente qual é o método para escolher, mas o que eu pensei foi assim. Eu comecei tirando, na verdade, em E, não podia. Porque uma viga, essa barra daqui, por exemplo, para ela estar parada, ela tem que ter pelo menos um apoio simples e uma articulação de cada lado. Então eu não posso tirar nem o apoio simples nem a articulação. Se fossem duas articulações, até tudo bem eu tirar uma delas. Um grau de liberdadezinho só. Então não posso mexer nessas reações de apoio. Elas têm que ficar aqui. Mas eu posso mexer na barra. Então o que você faz é que você corta a barra. Você corta uma barra qualquer. E você diz que a sua incógnita hiperestática é
o esforço interno, anormal dentro da barra. Eu não consigo chegar aí porque eu não tenho flash. Certo? Seria o equivalente, um isostática seria, por exemplo, eu não ter essa barra. Você corta, mas na prática você está tirando a barra inteira. Essa barra daqui não existe. Essa estrutura resultante é isostática. Vai valer a tentativa. Mas apareceu uma força aqui e uma força aqui. Que é o que eu tirei. Não, mas tipo, a gente nem Certo? sabe onde a gente tá. A gente tem que tentar. Então, foi isso que eu fiz. O que a Sofia fez foi cortar essa barra daqui. Essa do meio, a 6. E isso foi uma escolha mais inteligente. Por causa do que... Você tinha perguntado, Pedro, se o D1 é sempre 0. Porque nesse caso, se você colocar o X, você cortar essa barra, o X1 é isso aqui, o D1 é o recalque delta. Porque, seja lá o que for, a soma das resultantes dos deslocamentos, não sei o que, tem que dar o recalque delta em X1. Certo? Da forma que eu fiz, não. É 0. Porque eu estou tratando dessa força daqui. E o recalque não está nessa barra. Então eu tive que chegar eu tive que usar esse delta de uma outra forma, que deu trabalho, eu tive que descobrir como é que fazia. Foi bom que eu aprendi, mas era mais inteligente cortar aqui no lugar onde acontece o recalque, sabe? Tipo, faz mais sentido você eliminar o esforço na direção do recalque, porque aí você já pode usar o recalque direto. Eu falei recalque aqui porque é o termo que eles usam em alguns exercícios, mas nesse caso aqui é uma folga. Essa barra foi presa com folga e agora você está eliminando a folga, puxando ela para cá, certo? Então tá. Caso 0. Sem esforços externos. Todas as normais são 0. Todas elas, certo? Essa daqui é 0 porque isso aqui foi meu esforço externo que eu tive que zerar. No caso 0, eu sempre zero aquilo que eu tirei. Certo? Mas todos os outros são zeros porque eu simplesmente não tenho mais nada aplicado. Eu não tenho um P aqui, nem um Q ali. Não tem nada. Não tenho o que estar solicitando. Uma estrutura isostática em repouso, em equilíbrio com o mundo, não tem nenhum esforço interno. Então é tudo 0. Beleza? Também quebrei muita cabeça com isso aqui. Resolvi tipo uns 3 diagramas diferentes até perceber que era tudo 0. Aí depois tem o caso 1. O que eu faço no caso 1? No caso 1, eu não aplico nenhum carregamento externo. Já não tinha. E eu aplico um carregamento unitário no caso 1, no X1. O X1, no caso, era esse esforço interno daqui. Então, eu digo que o esforço anormal interna da barra é 1. Certo? É diferente dos casos de treliça que a gente geralmente faz, que a gente começa com carregamento externo e descobre a normal dentro da barra. Aqui a gente está fazendo o contrário. A gente está dando a normal interna e descobrindo o resto. É como se a estrutura ela não tivesse em repouso, ela tivesse tensionada de graça, sabe? Aí resolve isso aqui. Eu não achei uma boa forma de fazer no F2 isso aqui por causa disso daqui. Porque essa barra atravessa também. Tipo, elas não se juntam aqui, uma passa por cima da outra. E o F2 não entende isso. Pelo menos eu não consegui fazer entender. Se alguém conseguir, por favor, me avise. E isso foi um problema. Aí eu resolvi na mão. Porque, tudo bem, não era tão difícil, mas a preguiça fala mais alto. E aí eu descobri a normal em cada uma das barras. Que nem eu fiz aqui em cima. Certo que era tudo 0, mas aqui eu descobri em cada uma delas. Perfeito? Ok. Aqui compilo os resultados em uma tabela por simples facilidade de ver. Certo? No caso 0, todos os normais são zeros, porque eu não tenho carregamento externo. No caso 1, em que eu apliquei uma força unitária em X1 que inclusive é isso daqui, coincidentemente, ou não. E aqui são os esforços resultantes disso aqui. Essa tabela daqui é útil por causa da fórmula, certo? Isso aqui faz o papel daquela integral dividido por EA, tá vendo aqui? Faz o papel tipo daquilo. Mas chego lá. Então tá. E aí como é que eu faço? Então para descobrir, ó, caso 0, caso 1, caso n que eu tiver, calcular os coeficientes daquela equação.
Então, a equação aqui é, de novo, uma vez hiperestática. Eu tenho que D1 é D10 mais F11x1, certo? No meu caso, que eu peguei, D1 é o deslocamento dessa barra daqui. A saber, a aproximação delas. A aproximação entre B e C. É isso que D1 representa. Eu estou tracionando elas, então representa a aproximação. Ou afastamento, eu não tenho certeza. E no problema original... Eita. No problema original isso é zero, certo? Agora eu quero descobrir D1. D1, 0. Esse daqui. Que é o quê? É o deslocamento em 1, ou seja, o deslocamento dessas barras, devido ao... no caso 0. No caso 0. Isso, no caso 0. O caso 0 é esse aqui. Correto. Que nem a gente fez no outro. Então, eu vou pegar o caso 0 e eu quero descobrir o deslocamento causado em 1. Como é que eu faço isso? Método da carga unitária. Então, nessa estrutura daqui, sem nenhum carregamento, toda bonitinha, tal, tá faltando até os apoios aqui, que tinha que aparecer, eu aplico uma carga unitária aqui, que é onde eu quero descobrir, para achar a aproximação relativa entre B e C. Coincidentemente, esse caso virtual é idêntico a esse caso real. Não é o mesmo caso, porque um é virtual e outro é real, mas o diagrama de esforços é igual. Certo? E aí, o que eu vou ter? O trabalho complementar dos esforços externos é igual ao trabalho complementar dos esforços internos. O dos esforços externos, qual é? O que eu vou ter de externo? Deixa eu pensar. Sim, o deslocamento D10 causado por 1, que é o padrão, só que, como eu burrei e escolhi o negócio errado, apareceu um deslocamento extra causado por outra força que não é essa unitária que eu coloquei, que é o recalque. Certo? Então, é o recalque causado por essa normal 6 aqui, certo? Que é dessa barra. Então, o meu esforço externo é o D10 vezes a unitária que eu apliquei, mais o delta vezes uma que foi causada por consequência. D1 coincidentemente, por causa da estrutura, podia ser outra coisa. Isso é igual ao trabalho complementar dos esforços internos. Só que o trabalho complementar dos esforços internos é calculado dessa seguinte forma. Um momento. Isso aqui é o virtual vezes o real, dividido por aquele L sobre E que apareceu na tabela. Por esse motivo. É equivalente ao outro, né? Você lembra que o outro era um Mzão, Mzinho sobre EI e o dx. Integrado em dx. Então, como a normal é constante na barra toda, o dx vira L. Exceto que isso aqui não era um Mzão, Mzinho, era um Nzão, Nzinho. Mas a fórmula era igual. Certo? Só que o Nzão é igual a 0 em todos os pontos. Então, não tem trabalho interno. Nenhum. Isso aqui é 0. Então, eu dei um 0 menos delta. Ok? Tudo bem? Se eu tivesse feito que nem a Sofia fez, escolhido cortar essa barra daqui, eu teria chegado à conclusão que D10 era 0, se eu não me engano. Certo? Porque eu ia ter esse caso aqui que não tem nenhum esforço. Eu não sei. Olha a conta dela pra ver. Eu tô começando a chutar e eu percebi que eu não vi o que ela fez, então deixa pra lá. Ignora que eu falei isso. Obrigado, Sofia, por me esclarecer muitas coisas. Beleza, achei o D10. Agora eu preciso calcular o F1, certo? Para calcular o F1, eu aplico o método da carga unitária, no caso 1, para achar o D1, que é a aproximação relativa entre B e C. Certo? Então, eu tenho esse caso 1 com esforços reais. Esse 1 daqui é real. E as reações dele todas são reais. E eu quero descobrir qual é a aproximação relativa entre B e C, que é o F11. Como é que eu faço isso? Aplico uma carga unitária aqui também.
Coincidentemente. Bacana. Então, de novo, eu vou estar fazendo o caso real e o caso virtual serem o mesmo. Então, aquela minha conta de nzão vezes nzinho vira n1 ao quadrado. Certo? É isso que eu fiz. Então, eu peguei isso aqui ao quadrado vezes isso, mais isso aqui ao quadrado vezes isso, mais isso aqui vezes ao quadrado vezes isso. Várias vezes. Somei tudo, deu. Cadê? 2 mais raiz de 2A sobre A. Ponto. Acabou. Eu sei quem é D1, no meu caso é 0. D1, 0 já calculei. F1, X1 eu calculei. Então eu quero descobrir o X1 e eu descobri X1. Certo? X1 nesse caso, ele era a normal da barra 5, por construção, né? Esse daqui era o N5 também. Além de ser o nosso X1, ele na barra original, antes de eu cortar, ele era o N5. E disso daqui eu tiro todos os outros. Pelo princípio da superposição dos esforços, que o Gabriel tinha contribuído com a gente. Com aquele mesmo conceito. Entreliças, isso aqui você vai estar somando para cada barra o n do caso 0, que é esse aqui, mais x1 vezes o n do caso 1 unitário. No caso é só o do n do caso 1, porque aqui era tudo 0. Mas tudo bem. Coincidência do caso. E aí você encontra isso aqui é a resposta. Tipo, você resolveu a treliça. Você recebeu uma treliça hiperestática e descobriu os esforços de cada uma delas. Fim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não entendi muito bem como funciona esse negócio que o Gabriel comentou da superposição. O N, por exemplo, nesse exemplo que você acabou de mencionar, Uhum. o N, tipo assim, na barra 1 é igual ao N no caso real, mais o N no caso virtual vezes o X1? Isso. Isso aqui você aplica para cada barra, para cada ponto. Sei. Tá. E o N1 você encontra naquela tabela que você fez ali em cima. Exatamente. Justo. Que é isso aqui. Funciona isso porque esse N1 daqui foi com uma carga unitária. Então, multiplicar N1 por X1 tem um significado útil. E aí a mesma coisa Senão... acontece... Ah, desculpa. Não, pode falar. É a mesma coisa que acontece com pórticos e tal. Exato, é a mesma coisa, exatamente. Ok. No outro, eu tinha isso aqui, só que em vez de ser eu aplicar para cada barra, eu vou estar aplicando para cada ponto. Eu vou estar somando funções. Ok, Mas obrigado. é. Perfeito. Júlia, alguma coisa? Acho que não. Tudo ok. Eu tenho uma última pergunta. Fala. Eu não sei se você já olhou muitos outros exercícios, mas isso acontece muito do caso real ser igual ao caso virtual? Porque facilita muito a vida, né? Quando acontece isso. Olha, eu só fiz esses 2 exercícios e vi os que o professor fez. Em todos eles acontece. E eu acho que não é coincidência. Eu acho que é... Peraí, deixa eu abrir a janela que eu tô ficando com calor. Ai. Eu acho que não tem como não ser. Gabriel, acho que eu vou terminar por aqui mesmo. Tipo, eu poderia fazer mais um exercício. Até porque quando eu fiz isso nesse exercício. Porque eu percebi que sempre que ele tava calculando, ele fazia isso aqui. O F1, ele é essa conta daqui. Então, 1, aí você bota aqui um 0, você coloca um 0. E geralmente funciona, mas por um motivo bem específico. Aí nesse caso aqui de cima não funcionou pelo fato de que isso era 0 e eu tinha que adicionar esse termo extra por causa do recalque, que era em outra direção, em outra força. Então, tipo, se cair nisso daqui, fico feliz porque deve estar certo. Mas eu vou tentar pensar, tipo, sempre no método da carga unitária, qual é o caso real, qual é o caso virtual. Ah, eles são o mesmo, então eu vou usar isso aqui. Porque eu justamente fui com medo dessas generalizações. Era isso? Que você tinha perguntado? Ah, falando comigo? Era isso mesmo.
Obrigado. Ok. Perfeito. É... Já foi nem flash. Mais alguma coisa que vocês querem que eu comente, que eu faça?